Olá amigos, vamos a mais um áudio do estudo do livro Há 2000 anos. Este é o nosso 17º áudio e no estudo em PDF esta é a parte 6A. Começamos com um pequeno trecho da Revista Espírita de 1861. Venho falar-te daquilo que mais importa, nesta época de crise e de transformação. No momento em que as nações revestem roupagem viril, no momento em que o céu desvelado vos mostra, vagando nos espaços infinitos, os espíritos daqueles que pensáveis dispersos, como moléculas ou servindo de pasto aos vermes. Neste momento solene, é preciso que, armado de fé, o homem não marche tateante nas trevas do personalismo e do materialismo. Como outrora os pastores, guiados por uma estrela, vinham adorar o menino Deus, é preciso que o homem, guiado pela brilhante aurora do Espiritismo, marche, enfim, para a terra prometida da liberdade e do amor. É preciso que, compreendendo o grande mistério, ele saiba que a finalidade harmoniosa da natureza, seu ritmo admirável, são os moldes da humanidade, nessa espantosa diversidade que confunde os espíritos, distingue a perfeita similitude das relações entre as coisas criadas e os seres criados, e que essa poderosa harmonia vos leve a todos, homens de ação, poetas, artistas operários, à união na qual devem fundir-se os esforços comuns durante a peregrinação da vida. Caravanas assaltadas pelas tempestades e pelas adversidades, estendei-vos as mãos amigas e marchai com os olhos voltados para o Deus justo, que recompensa ao cêntuplo aquele que tiver aliviado o fraco e o oprimido. Mensagem do Espírito Georges. Iniciamos nova etapa dos estudos, novos capítulos para sondarmos convergências, pontos que nos ensinem e que nos levem a momentos de reflexão. Não basta olhar o que aconteceu com o outro, é importante que este olhar nos ensine o que vai também em nosso coração. Assim, quando abrimos as páginas destes livros para estudar as suas lições evangélicas, sem nenhuma pretensão de esgotá-las ou de dizer o que ainda não foi dito, apenas estamos buscando aprendizado que nos torne pessoas melhores para nós e para o mundo. Na vida fazemos muitos planos, sonhamos, realizamos, almejamos, construímos. Cada passo é resultado de um direcionamento que escolhemos. Porém, esta escolha de direção, muitas e muitas vezes, é desviada por algum acontecimento. Quem nunca esteve andando em uma direção quando a vida inesperadamente deu uma guinada e o arremessou para outro caminho? Quem nunca? Pois com Públio não foi diferente. Inicia o capítulo 6 com a narrativa do sequestro de Marcos, o filho caçula. A família preparava-se para retornar a Roma. Flávia Lentulus havia melhorado e todos teceram novos planos e sonhos que não se concretizaram. O menino desapareceu na noite e a vida mudou. Eis alguns trechos do capítulo 6, da primeira parte. Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre as linhas do seu destino na terra. Justamente quando contava regressar a Roma, eis que surge o inesperado, com piores características que a própria moléstia da filha, tantos anos suportada com serenidade e resignação, porque agora era o rapto inexplicável de uma criança, envolvendo sérias questões da moralidade de sua casa e a própria honra da família. Fecham aspas. Diz Emmanuel no livro Abençoa Sempre que ninguém evolui sem mudanças, de que não existem mudanças sem atritos ou deslocamentos, conflitos ou desajuste.
Assim, poderíamos pensar que essas mudanças que a vida nos oferece têm algo a nos ensinar? Certamente que sim. Podemos também olhar para os anos passados, sondando as adversidades que já atravessamos. Certamente iremos constatar que muitas delas nos foram excelentes oportunidades de melhoria pessoal. Não obstante o caráter educativo do sofrimento, fica a ressalva que é preciso cuidado para não ficarmos muito afeitos a tempestades da vida, desistindo da luta quando ela é necessária. Acomodar-se não é remédio de cura, mas atraso evolutivo. Sigamos um pouco à frente, sondando o que se passa no capítulo 6 da segunda parte, a fim de que nos seja possível o estudo das lições paralelas que se juntam para nos propiciar um mais rico entendimento. O capítulo 6 nos conta do desencarne de Lívia. Recordemos que no capítulo anterior, Públio tensionava reconciliar-se com Lívia depois de 25 anos de afastamento, mas novamente teve seus planos frustrados. A vida lhe disse não. Lívia foi levada ao martírio e teria sido salvo, não fosse a inspiração de trocar de roupa com Ana, querendo retornar à pátria celestial da forma mais humilde que conhecia. Esta vida de abnegação foi recompensada. O capítulo 6 da segunda parte nos apresenta uma narrativa belíssima de como é recebido um espírito como o de Lívia no plano espiritual. E ela nos fala sobre as duras voltas que a vida dá. Abram aspas. Meu amigo, disse ela, entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para essas recompensas radiosas e imortais. Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além da de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça. Fecham aspas. Há quem argumente que se realmente tivesse certeza das descrições que são apresentadas, certamente viveria de forma diferente. Porém, qual o mérito de fazer algo pensando em recompensa? Lívia amou profundamente os seus e não agiu pensando no galardão que receberia ao desencarnar. E se ainda nos achamos distantes de suas conquistas espirituais, não podemos olvidar que seu exemplo nos é motivo de esperança e inspiração. Cabe a nós a perseverança, a paciência, nós que ainda estamos atravessando a vida na carne e que temos a oportunidade bendita de viver o que ora nos é ensinado. Pois bem, avancemos um pouco mais em nossas reflexões. Caberia novamente associarmos a lição que encontramos nos capítulos de número 6 do livro Há 2000 anos, com a narrativa que consta no Evangelho de João, capítulo 6. Recordemos que até o momento tivemos êxitos em tais associações, que se mostraram momentos de rico aprendizado. Digo-lhes que também agora poderemos alargar nossos horizontes, a lançar as luzes do Evangelho sobre as palavras de Emmanuel, neste capítulo com lições paralelas. O capítulo 6 do Evangelho de João, em seu início, nos apresenta a história da multiplicação dos pães. Em resumo, podemos dizer que, estando Jesus com seus discípulos, aproximou-se uma multidão para ouvi-lo, e eles precisavam ser alimentados. Havia, porém, apenas 5 pães e 2 peixes. A história é riquíssima e cheia de símbolos que nos ensinam e nos permitem refletir. Tanto é que todos os evangelistas a têm em seus textos. Mas e para nós, que estudamos o livro há 2000 anos? Há algo que nos auxilia a entender melhor os acontecimentos da vida de Públio, que significaram verdadeiras guinadas em sua vida. Será que o texto ratifica a fala de Lívia, que diz que as lutas da terra são mínimas ante as venturas do céu? Vejamos. Inicia o Evangelho de João com o texto, capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus partiu para o outro lado do Tiberíades, o mar da Galileia.
Parece um texto tão simples, como informar um deslocamento geográfico apenas. Observa-se, porém, que este deslocamento causou estranheza nos grandes estudiosos, ao ponto de considerarem que o capítulo está colocado em lugar errado, como se tivesse sido alterado pelos editores antigos. Sem entrar neste mérito acadêmico, para nós que buscamos a lição evangélica que nos toque a alma, cabe aqui perceber duas coisas. Jesus está em constante movimento. Isto nos ensina que a vida é assim também. Todas as ações e palavras de Jesus têm um caráter educativo para a humanidade. Não há desperdício de um só momento, e João Evangelista bem o sabia. Este ser de luz, a quem chamamos de Mestre e Salvador, nos veio ensinar a vivermos, nos veio dar lições de humanidade, e este constante movimento nos ensina que nenhuma situação em que nos encontremos na Terra é definitiva e imutável. Tudo e todos movimentam-se sem cessar. Esta percepção nos permite verificar que se a vida de Públio sofreu mudanças, movimentos, deslocamentos, isso faz parte de nossa trajetória evolutiva. Vivemos, sobretudo, quando encarnados, um estado de impermanência. O que é hoje pode não ser amanhã. Sigamos em frente para buscar no Evangelho mais luzes para o nosso estudo. Há uma situação inesperada que precisa de solução. Pessoas famintas precisam ser alimentadas. E o que se tem de alimento não é suficiente. Pois é exatamente assim que nos sentimos quando a vida nos assusta com situações novas e nem sempre boas e confortáveis. Públio teve seu filho sequestrado e não tinha recursos para resolver a situação. Por mais que torturasse os escravos, mandasse guardas em busca pelas casas da cidade, seus recursos eram insuficientes para resolver seus problemas, e sua alma sofria. Quantas e quantas vezes na vida tivemos esses sentimentos de escassez? Defrontados com situações difíceis, não nos sentimos capazes de resolvê-las, eis que os nossos recursos, sejam materiais ou espirituais, parecem inadequados àquela situação. É interessante que, assim como no texto em que vemos um segundo momento em que a vida de Públio sofre uma terrível mudança com a morte de Lívia e a impossibilidade de reconciliação tão almejada, também no texto de João há um deslocamento e as pessoas vão atrás de Jesus, ao que ele lhes diz. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Buscai a mim, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. E então adentramos nos dizeres de Lívia, que nos ensina a buscar Jesus em nossas adversidades, porque Ele nos oferecerá os recursos dos quais carecemos e que ainda não temos. E não se trata de recursos materiais, mas de encontrar a luz necessária para clarear o caminho e seguir em frente, de ter fome e encontrar o pão que sacia, ter sede e tomar a água que a mata. Em outras palavras, experimentar o que a prece de São Francisco nos quer ensinar. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A lição da multiplicação dos pães nos apresenta um Deus amoroso que nos auxilia em nossas dificuldades e não nos desampara. E Jesus ensina isso no versículo 32 e 33. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Lívia
foi recebida no plano espiritual por Simeão, que faz belíssima prece no capítulo 6, na segunda parte. Vejam que em seus dizeres fala também da multiplicação, que ora tentamos apresentar neste estudo. Multiplica as nossas energias e faz chover sobre nós o fogo sagrado da fé, para espalharmos na terra as divinas sementes do amor de Teu Filho. Assim, caros amigos, nos despedimos mais uma vez com a alegria de aprendermos lições belíssimas de textos que distam quase 2000 anos de escrita, mas que se harmonizam profundamente em lições imorredoras para as nossas almas que carecem do maná que vem do céu, do alimento divino que nos sustenta e nos faz seguir em frente. Emmanuel comenta o versículo 32 do capítulo 6 do Evangelho de João no livro Vinho de Luz, a lição intitulada Pão Divino, e é com alguns trechos da lição que encerramos o estudo. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. Seja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração. Através da palavra dos benfeitores espirituais, aprende a subir, com a mente inflamada de amor e luz, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Uma pequena observação antes de encerrarmos. Há um detalhe interessante que merece uma referência final. Como lhes disse no estudo, há muitos estudiosos que afirmam que o capítulo 6 do Evangelho de João estaria deslocado. Vejam o que diz Johann Knoblings. Quanto à posição deste episódio, existe um problema de crítica literária. O discurso do capítulo 5 em Jerusalém é interrompido em 5:47. Por outro lado, o capítulo 7 parece pertencer à mesma situação do capítulo 5, aludindo inclusive a estes 7, 19 e 21. Alguns estudiosos acham que o capítulo 6 foi deslocado, talvez por uma troca acidental de páginas, e insere nos seus comentários do capítulo 6, logo depois do capítulo 4, versículo 54. Por que isso é interessante? Pensemos que o nosso estudo fala de mudanças inesperadas que acontecem na vida, deslocamentos que independem de nossa vontade e que nos fazem viver de forma diferente, melhor ou pior. Passados os anos, muitas vezes fica difícil verificar o que os estudiosos suspeitam, por exemplo, o deslocamento do capítulo, se isso ocorreu de fato ou não. Mas até mesmo esta dúvida, dentro do contexto do nosso estudo, ganha um belo e profundo significado. Afinal, todos nós estamos sujeitos a mudanças na vida, aos deslocamentos fortuitos ou não. A grande questão é aprendermos a buscar em Jesus o alimento que sacia, a palavra que consola, tal qual Lívia fez. Lívia buscou o consolo do Cristo, saiu de seu momento de profunda dor e foi ao encontro da palavra consoladora do Mestre. No capítulo 7 do livro Há 2000 anos, primeira parte, nos fala de quando Lívia vai a uma reunião cristã a convite de Ana. Lívia afirma que irá procurar o profeta em gratidão ao que fez por Flávia. E também, recorrerei ao profeta para obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Pois bem,
encontrar-se na presença de Jesus, ouvindo algo semelhante às bem-aventuranças. Eis que nos é narrado um fato interessante. A hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo e, como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços, que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Multiplicou-se o alimento, tal qual narrado no Evangelho de João que ora estudamos. E se a bela lição que ora podemos realizar, cresce ainda mais a necessidade de entender a lição espiritual que o momento nos oferece. Que Jesus nos ampare e nos guie em nossa jornada, que saibamos nos ancorar neste porto seguro a cada instante, na alegria ou na tristeza. E quando a vida nos convidar a provas e lutas que nos faltem recursos para enfrentarmos só, que saibamos procurar o pão divino que alimenta a alma, permitindo a ação da providência divina em nossas vidas e corações. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.